Êxodo capítulo 32. O bezerro de ouro. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: Tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: Tirem as argolas de ouro das orelhas e das suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu-o e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: Ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram do Egito. Perceberam o entusiasmo do povo. Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram, beberam e se entregaram à farra. O Senhor disse a Moisés: Rápido, desça do monte. Seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado, derreteram ouro e fizeram um bezerro. Curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: Ó Israel, estes são seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Então o Senhor declarou: Vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor, seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com teu próprio povo, que tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles o resgatou com a má intenção de exterminá-los no monte e apagá-los da face da terra? Deixe de lado tua ira ardente. Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçastes enviar sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: Tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre o povo. Em seguida Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio dedo de Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: Parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: Não, são gritos de vitória, nem lamentos de derrota, ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou no pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou, moeu até virar pó. Jogou-o na água e obrigou os israelitas a bebê-la. Por fim dirigiu-se a Arão e perguntou: O que este povo lhe fez para que você os levasse a cometer tamanho pecado? Não fique tão furioso comigo, meu senhor, respondeu Arão. Você sabe como este povo é mau. Eles me disseram: Faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Então eu lhes disse: Quem tiver joias de ouro, tire-as. Quando eles as trouxeram para mim, simplesmente as joguei no fogo e saiu este bezerro. Moisés viu que Arão havia permitido que o povo se descontrolasse completamente, dando motivo de zombaria a seus inimigos. Portanto, colocou-se à entrada do acampamento e gritou:
Todos os que estiverem do lado do Senhor, venham até aqui e junte-se a mim. E todos os levitas se reuniram ao redor dele. Moisés lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Cada um de vocês pegue sua espada e vão, e voltem de uma extremidade à outra do acampamento. Matem todos, até mesmo seus irmãos, amigos e vizinhos. Os levitas obedeceram às ordens de Moisés, e cerca de 3.000 pessoas morreram naquele dia. Então Moisés disse aos levitas: Hoje vocês se consagram para o serviço do Senhor, pois lhe obedeceram, mesmo quando tiveram de matar seus próprios filhos e irmãos. Hoje vocês receberam dele uma bênção. Moisés intercede por Israel. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: Que pecado terrível este povo cometeu! Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: Apagarei o nome de todos que pecarem contra mim. Agora vai e leve o povo ao lugar de onde qual lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei esse povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Êxodo capítulo 33. O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam à terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei esta terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar seus ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: Diga ao povo de Israel: Vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que só por um momento, eu os destruiria. Deixem de usar esses seus ornamentos enquanto decido o que fazer com vocês. Assim, desde quando partiram do Monte Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor ia até essa tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem, à entrada da tenda, cada um permanecia à frente da sua própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava do acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Moisés vê a glória do Senhor. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declarastes: Eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo.
O Senhor respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que o meu povo e eu contamos com o teu favor? Pois é tua presença em nosso meio que nos distingue do teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse: então peço que me mostres tua presença gloriosa. O Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade e anunciarei diante de você o meu nome Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu o colocarei numa abertura da rocha e o cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você me verá pelas costas, meu rosto, porém ninguém poderá ver. Êxodo capítulo 34. O Senhor renova a aliança. O Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras. Nelas escreverei as mesmas palavras que estavam nas tábuas que você despedaçou. Esteja pronto amanhã cedo para subir ao Sinai e apresentai-se diante de mim no topo do monte. Ninguém deve acompanhá-lo, aliás, ninguém deve aparecer em parte alguma do monte. Não permita sequer que os rebanhos pastem próximo ao monte. Moisés cortou as 2 tábuas de pedra como as primeiras. Logo de manhã, subiu ao monte Sinai, conforme o Senhor havia ordenado, levando suas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome Yahvé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Yahvé é o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e adorou. Em seguida disse: Senhor, é verdade, se é verdade que te agradas de mim, peço que nos acompanhes na jornada. É verdade que o povo é teimoso e rebelde, mas eu te peço que perdoes nossa maldade e nosso pecado. Toma-nos como tua propriedade especial. O Senhor respondeu: faço hoje uma aliança com você na presença de todo o seu povo. Realizarei maravilhas jamais vistas em nação alguma ou lugar algum da terra. E todos ao seu redor verão o poder do Senhor, o poder temível que demonstrarei em seu favor. Observe com atenção, porém tudo que eu lhe ordeno hoje, irei à sua frente e expulsarei: os amorreus, os cananeus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tenha muito cuidado para não assinar tratados com os povos que vivem na terra, para o qual você está indo. Se o fizer, seguirá pelos maus caminhos deles e cairá numa armadilha. Em vez disso, destrua os altares idólatras, despedace as colunas sagradas e derrube os postes dedicados à deusa Azera. Não adore outros deuses, pois o Senhor, cujo seu nome é zeloso, é Deus zeloso de seu relacionamento com vocês. Não faça tratado algum com os povos que vivem na terra.
No culto a seus deuses, eles se prostituem e oferecem sacrifícios. Eles o convidarão para comer dessas ofertas e você aceitará o convite. Depois aceitará que as filhas deles, as quais sacrificaram os outros deuses, se casem com seus filhos. Eles seduzirão seus filhos para que se prostituam, adorando outros deuses. Não faça para si deuses de metal fundido. Celebre a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Coma seu pão sem fermento, conforme eu lhe ordenei. Celebre essa festa anualmente, no tempo determinado, no mês de Abibe, pois é o aniversário de sua partida do Egito. As primeiras crias de todos os animais me pertencem, incluindo os machos das primeiras crias de seu rebanho de bois e ovelhas. Para resgatar a primeira cria de uma jumenta, entregue ao Senhor como substituto um cordeiro ou um cabrito. Caso você não resgate o animal, terá que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Ninguém deve se apresentar diante de mim de mãos vazias. Vocês têm 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas no 7º dia não deve trabalhar, mesmo nas épocas de arar e colher. Celebre a festa da colheita com os primeiros frutos da colheita do trigo. Celebre também a festa da última colheita, no final da safra. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel comparecerão diante do soberano, o Senhor, o Deus de Israel. Expulsarei as outras nações de diante de você e aumentarei seu território, para que ninguém cobice sua terra, enquanto você comparece diante do Senhor seu Deus, 3 vezes por ano. Não ofereça o sangue de meus sacrifícios com pão que contenha fermento. Não guarde até a manhã seguinte carne alguma do sacrifício de Páscoa. Quando fizer a colheita, leve à casa do Senhor seu Deus o melhor de seus primeiros frutos. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. O Senhor também disse a Moisés: escreva todas essas palavras, pois elas representam os termos da aliança que eu faço com você e com Israel. Moisés permaneceu no monte com o Senhor 40 dias e 40 noites. Durante todo esse tempo não comeu pão e nem bebeu água, e escreveu os termos da aliança, os 10 mandamentos, nas tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte Sinai, carregando as 2 tábuas da aliança, não percebeu que seu rosto brilhava, pois ele havia falado com o Senhor. Quando Arão e os israelitas viram o brilho do rosto de Moisés, tiveram medo de se aproximar dele. Moisés, porém, chamou Arão e os líderes da comunidade, que se aproximaram, e Moisés falou com eles. Em seguida, todo o povo se aproximou, e Moisés lhes transmitiu todas as instruções que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinai. Quando Moisés terminou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. No entanto, sempre que entrava na tenda da reunião para falar com o Senhor, tirava o véu até sair. Depois transmitia ao povo as instruções que o Senhor lhe dava, e os israelitas viam o brilho de seu rosto. Então Moisés cobria novamente o rosto com o véu até voltar para falar com o Senhor.